Glória a Deus. Graça e paz a todos. Amém. Pode se assentar. Graças a Deus estamos mais um dia embaixo da graça do Senhor, né? Essa é uma palavra tão forte na Bíblia, né? A gente pensa que graça é coisa do Novo Testamento, mas graça é coisa de Deus. Amém? Ele é o Deus de toda graça. A Bíblia fala assim que na época de Noé, a humanidade ali pervertida, mas fala assim: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Então a graça, ela é a essência de Deus. Ele ama incondicionalmente. E a graça é quando o Senhor se manifesta sobre nós. Nada do que nós recebemos, nada do que nós desfrutamos, nada do que nós vemos é fruto do nosso merecimento, é fruto de um Deus que deseja em tudo nos abençoar. E hoje nós vamos falar, a graça faz várias coisas, né? A graça é aquela que nos salva, a graça é aquela que nos cura, a graça é aquela que nos abençoa. Mas eu queria que você abrisse aí 1 Coríntios capítulo 15, versículo 10, né? 1 Coríntios 15, 10. Aliás, nós podemos até ler do 9 em diante, porque a gente vê aqui o contraste, né? Do versículo 9 em diante, 1 Coríntios capítulo 15, verso 9. 1 Coríntios 15, 9. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios 15, 9, ele escreve assim: pois eu sou o menor dos apóstolos, né? Qualquer um de nós discordaria disso, mas ele diz: pois eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas aí no versículo 10 ele diz: pela graça de Deus, porém, sou o que sou. Pela graça de Deus, eu sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi vã. Antes, trabalhei mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Amém? Pai querido, obrigado pela tua palavra, obrigado, Senhor, pela tua verdade, obrigado por tudo aquilo que o Senhor nos tem dado. Ó Deus, dai-nos um pouco mais nesta noite, um pouco mais dessa tua graça maravilhosa, um pouco mais dessa tua bondade, ó Pai. Ó Deus, e fala aos nossos corações. Nesta noite aqui, Deus, nós te invocamos, que o Senhor possa trabalhar em nós com a tua graça, e aquilo que é o teu desejo para a vida de cada um de nós possa ser concretizado, ó Pai, apesar de nós, apesar de quem nós somos, apesar de tudo isso, ó Pai, o Senhor é poderoso para agir na nossa vida. Obrigado, Deus, obrigado por essa tua tão grande misericórdia que tem agido tão eficazmente em nós, e nós te louvamos e adoramos em nome de Jesus, amém. Às vezes a gente lê assim, principalmente o livro de Atos, lê as cartas de Paulo, né? A gente fala assim, eu queria ser Paulo, né? Essa graça que ele tinha na vida dele. Ele foi missionário, plantou igrejas, enfrentou coisas tão difíceis. Foi aí autor de obras que o mundo inteiro lê, best-sellers incontestáveis no mundo inteiro, né? Então é muito maravilhoso pensar naquilo que Jesus fez através da vida dele, das coisas que o Senhor fez através da vida dele. Mas uma coisa muito bonita, e aqui ele está falando, eu não sou nem sequer digno de ser chamado apóstolo. Em outro canto ele fala assim, eu sou o menor de todos os santos. Em outro carta ele fala assim, eu sou o principal dos pecadores. Então a gente olha assim, ele tinha uma consciência, com todas essas coisas maravilhosas que Deus faz através da vida dele, ele tinha uma consciência de que ele não era digno de nada disso que Deus operava através dele, que as coisas que estavam acontecendo e sendo realizadas ali, a igreja estava sendo edificada em todos os sentidos através da vida dele, mas ele tinha a consciência que não era por causa dele, era por causa da graça de Deus sobre a vida dele. Não sou eu, mas é a graça de Deus
comigo. E aí a gente aprende uma coisa lendo essas palavras, porque eu falo assim, a gente já pensa que as coisas que Deus ele vai fazer, ou que Ele faz através de nós, é por nossa causa, mas não é por nossa causa, é apesar de nós. Apesar das nossas falhas, apesar das nossas limitações, apesar dos nossos pecados, apesar das nossas deficiências, Deus age sobre a nossa vida. Apesar de tudo, Deus age sobre a nossa vida. É como se Ele dissesse assim, a gente cantou esse hino, eu achei esse hino muito maravilhoso, uma das frases mais lindas que eu acho da Bíblia, é o tema dessa campanha, né? A minha graça te basta, amém? A minha graça te basta. O fato de eu querer derramar bênção sobre a sua vida, isso basta. E aí eu fico pensando em algo que tem que ser forte no nosso coração. Deus nos chamou para ser frutífero. Deus nos chamou para viver para a sua glória, viver para a sua honra. Foi para isso que Deus nos chamou. Deus nos salvou de alguma coisa, mas Deus também nos salvou para alguma coisa. Deus nos salvou do pecado, Deus nos salvou das garras de Satanás, Deus nos tirou do mundo, mas Ele nos salvou para a glória dEle. Ele nos salvou para que nós venhamos a fazer algo para a glória dEle. Para que a nossa vida seja algo que vai mostrar esse Deus na nossa vida, que a vontade dEle, essa vontade dEle soberana, vai se realizar através das nossas vidas. Eu penso, nós estamos aqui hoje, porque alguém antes de nós foi movido pela graça de Deus. Alguém movido pela graça de Deus pregou para nós. Alguém movido pela graça de Deus ministrou sobre a nossa vida, orou por nós. Ele foi um instrumento de Deus e outras pessoas antes dele e outros antes dele e assim por diante. Alguém lá atrás, eles foram sendo movidos pela graça de Deus até que essa graça chegou até nós. E agora é a sua vez de ser movido pela graça de Deus. Amém? Agora é a sua vez de ser movido pela graça de Deus. E aí quando eu olho assim, e a gente olha o reino de Deus, ele precisa de pessoas que vão estar agindo na graça dele. O reino de Deus precisa de pessoas que vão ser movidos por essa graça e vão fazer alguma coisa. O apóstolo Paulo ele fala, a graça dele para comigo não foi vã, mas eu trabalhei mais do que todos eles. Ainda que não eu, mas a graça de Deus comigo. O que ele estava dizendo? Eu trabalhei pela graça de Deus agindo na minha vida. E você pensar que é isso que a graça faz. O Senhor vem sobre a sua vida, Ele liberta você, Ele salva você. Ele age sobre você, e aí essa graça que te libertou, essa graça que realmente te salvou, essa graça que te transformou, ela é manifestada através de você e vai abençoar vidas e mais vidas e mais vidas. É o que aconteceu aqui. E aí eu poderia pensar assim que se tivesse um jornal de classificados é uma coisa que não existe muito hoje, mas antigamente você tinha nos jornais uma seção grande de certificados, de classificados, e você abria lá e estava escrito, precisa-se disso, precisa-se daquilo, precisa daquilo outro, né? E se a gente fosse hoje ter um classificado do reino de Deus, e está escrito assim, precisa-se de pessoas para adorar a Deus. Precisa de pessoas para interceder, precisa de pessoas para pregar o evangelho, precisa de pessoas para cuidar de crianças, precisa de pessoas para pregar a palavra de Deus, precisa de pessoas para contribuir com a obra de Deus, precisa de pessoas para trabalhar na obra de Deus. A obra de Deus tem necessidade de pessoas para trabalhar. De cada pessoa salva, precisa de pessoas para trabalhar. E às vezes a gente olha para a nossa vida e a gente pensa assim, mas quem sou eu para fazer algo para Deus? Talvez eu não seja nada, mas eu posso ser alguma coisa porque a graça de Deus está comigo. A graça de Deus age. A gente vê assim pessoas dando testemunho de coisas tão maravilhosas que Deus foi fazendo através da vida delas. E aí quando você pegasse aquelas pessoas lá no começo da vida dela, ela ia dizer, meu Deus, essa pessoa aí ela não vai dar fruto nenhum, essa pessoa é muito atrapalhada, essa pessoa é muito limitada. Nós somos pessoas às vezes atrapalhadas, limitadas, mas o nosso Deus é ilimitado.
E é essa graça dele conosco que vai trabalhando na nossa vida. Deus pega aquelas pessoas assim que se acham nada. Deus pega aquelas pessoas assim que ninguém dá nada por ela. Deus escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolhe as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Porque as pessoas vão fazer as coisas para Deus, não com a sua força, não com a sua sabedoria, mas vão fazer as coisas porque a graça de Deus será derramada sobre a vida delas. Amém? Deus vai derramar a sua graça. Pessoas que têm feito coisas extraordinárias para Deus. São pessoas que, comuns, né? Defeituosas como todos nós. Né? Tem um pastor que ele conta que um dia veio um jovem para ele discipular esse jovem. Né? E aí ele começou a discipular um dia, discipulou 2 dias. Aí terceiro dia ele falou assim, isso aí não vai dar nada. Né? Chamou a esposa dele, não lembro da esposa dele, acho que era Maria alguma coisa, né? Falou, você vai discipular, não vou discipular ele mais não. Ah, tá bom, discipulo. E esse jovem foi discipulado por ela e cresceu e se entregou a Deus. Hoje ele tem um ministério internacional para a glória de Deus. Quando você ouve ele dando os testemunhos, você fica encantado com os testemunhos. Eu não estou falando isso para você pensar mal do pastor que não quis instruí-lo. Eu estou contando essa história para a gente entender que a graça de Deus é poderosa para agir na nossa vida. Que a graça de Deus é poderosa para capacitar a nossa vida. Que nós vamos fazer coisas para a glória de Deus, não porque nós somos bons, nós somos capazes, mas porque a graça dele age sobre a nossa vida. Às vezes você olha assim, quem sou eu para falar de Jesus para tal pessoa? Eu vou dizer quem é você. Você é alguém alcançado pela graça de Deus. E eu até falo assim, é bom. É bom quando você olha para você, e você olha para você, e você não vê capacidade para fazer nada para Deus. É bom. É bom. Porque quando você vê que você é vazio, você sabe que precisa ser cheio dele. Quando você vê que você não tem, você é capaz de levantar os seus olhos e buscar naquele que tem. Glória a Deus. E aí você sabe que as coisas vão acontecer não por sua causa, mas por causa dele. Por causa dele. É assim que ele faz, né? É assim que ele faz. Deus jamais pega a pessoa, eu quero porque aquela pessoa é capacitada. Ele pegou esse camarada aqui chamado Paulo, que era um camarada rancoroso, maldoso, bateu em crente, levou crente para a prisão, achava que sabia tudo, achava que sabia quem era o Messias. Pegou esse camarada todo cheio de orgulho, quebrantou, moeu e usou para a glória dele. Ele pode fazer isso, não é nem que ele pode, ele já está fazendo na sua vida. A sua capacidade vem de Deus. Fica pensando quando Deus chama Moisés, né? Moisés começa a dar desculpas, né? Ah, Senhor, quem sou eu para ir lá diante de Faraó? Ah, Senhor, eu nem sequer eu sei falar direito, né? Ah, Senhor, manda quem o Senhor tiver que mandar, mas não eu, não eu. Aquela pessoa que, e eu vou falar assim, aquela pessoa que marcou a história do mundo. Não é que marcou a história da Bíblia, marcou a história do mundo, marcou a história da humanidade. Era uma pessoa que disse, manda outro, Senhor, porque eu não sou capaz. Se Deus quiser mandar outro, Ele manda outro. Mas se Deus quiser mandar você para fazer qualquer coisa, a capacidade que você vai ter, vai vir das mãos dEle. Eu acho muito engraçado, eu gosto de Deus vai comissionar Moisés, faz, o que você tem aí na sua mão, Moisés? Ah, tem muito dinheiro. Não. Ah, o que você tem na sua mão, Moisés? Ah, eu tenho aqui o cetro de um rei. Não. Ah, eu tenho aqui uma espada forte, afiada, né? Uma espada especial. Não. O que você tem na sua mão? Cajadinho. Pedaço de madeira aqui que eu vou andando, né? É isso que você tem na sua mão. O que é isso? Era um pedaço de madeira. Era um pedaço de madeira que ele se apoiava ali, tangia as ovelhas ali, era isso, era um pedaço de madeira, de uma madeira qualquer. Mas quando ele estendeu para o Mar Vermelho se abriu.
Quando ele estendeu por Nilo, o Nilo virou sangue. Quando ele feriu a terra virou mosca. Porque a coisa mais importante não é o que você tem. O mais importante é quem você tem. Você tem Deus na sua vida. Deus. Você pensar que a graça de Deus vem sobre a sua vida, e você vai fazer coisas para o Senhor que você nem é capaz de pensar hoje. Você nem é capaz de imaginar. Você não é capaz de conceber. Você não é capaz de conceber porque você só olha para você, para a sua força, para a sua capacidade, para as suas limitações. Mas ninguém faz a obra de Deus com as suas capacidades. Nós fazemos a obra de Deus com a capacidade dEle. Amém? Com a capacidade dEle. É Ele que vem, é Ele que age, é Ele que opera. Ele chamou Jeremias, falou: Jeremias, as nações eu te dei por profeta. E aí o Jeremias fala: Senhor, mas eu ser profeta, eu não passo de uma criança. O que eu vou falar? Não passo de uma criança. Não digas que você é uma criança, porque aonde eu te mandares irás, e o que eu disser tu falarás. E aí Deus pega aquela criança e faz dele profeta para as nações. Por quê? Porque não somos nós, é a graça dele sobre a nossa vida. Essa graça é uma graça capacitadora. E quanto mais você tem consciência, quem somos nós realmente? Nós somos só pecadores limitados. Naquele dia que Pedro vê Jesus fazer aquele milagre lá de pescar, aquela pesca maravilhosa, ele se joga no chão. E ele fala: Senhor, se aparta de mim, porque eu sou só um homem pecador. Nós somos só homens e mulheres pecadores, mas a graça de Deus vem sobre a nossa vida. E é isso que faz diferença. Sabe, talvez, Deus quer isso mesmo. Deus quer isso mesmo, pegar essas pessoas improváveis. Deus usa esses improváveis, essas pessoas, às vezes tem um monte de gente falando mal de você, muita gente criticando, muita gente dizendo que você não consegue, não pode, até você fala isso para você, mas aí Deus vem e Ele faz com a sua vida aquilo que Ele quer, porque a graça é dEle, amém? A graça dEle, às vezes você não sabe falar, mas você abre a boca e palavras de graça saem da sua boca e tocam no coração das pessoas. Às vezes você fala que não sabe orar, mas você ora e as pessoas são abençoadas porque é a graça de Deus sobre a sua vida. Às vezes você vai lá, vai fazer uma coisa, você acha que aquilo não é nada, mas aquilo que você está fazendo é sim uma coisa muito preciosa, porque é a graça de Deus agindo sobre a sua vida. Deixa eu falar, a graça de Deus não vem sobre nós para ficarmos parados, não. A graça de Deus é poderosa para nos mover em direção daquilo que Deus tem para nós, direção daquilo que Deus tem para a nossa vida. Talvez você não vai poder fazer uma coisa que talvez aquilo não combina com você, você não está estruturado para aquilo, mas tem aquela outra coisa, não é aquela outra coisa, é aquela outra coisa, não é aquela, é outra, mas deixa eu lhe dizer uma coisa, deixa a graça de Deus mover você para onde Ele quer, amém? Para você, deixar a graça dEle mover você, capacitar a sua vida. E olha, eu vou falar algo aqui que para mim é muito importante. Às vezes as pessoas, eu precisava ter mais tempo, eu precisava ser mais jovem, eu precisava ter mais formação, eu precisava disso, eu precisava daquilo. Isso aí tudo às vezes é desculpa. Sabe o que você precisa? Aliás, o que você já não precisa, porque a graça de Deus está sobre a sua vida. Ele fala para você: a minha graça te basta, amém? A minha graça te basta. O meu favor sobre a sua vida, é isso que você precisa. Eu te amo. Foi eu quem te remi, foi eu quem te salvei, foi eu quem fiz a obra na sua vida. Lembra da onde eu te tirei, lembra da onde eu resgatei você, e você acha que eu não tenho capacidade para usar a sua vida naquilo que eu desejo? A graça de Deus te basta. Nem sempre você vai ver dando fruto os que são de melhor saúde. Você nem sempre vai ver dando fruto os que são mais jovens. Nem sempre você vai ver dando fruto os que têm mais tempo livre, os que têm mais condições. Não, às vezes você vai ver aquela pessoa que está cheia de problema. Ele está cheio de problema, gente, mas a graça do Senhor está sobre a vida dele. A graça de Deus está sobre ele. Então ele não consegue, Ele não consegue não fazer
a vontade de Deus. Ele não consegue não se envolver com as coisas de Deus. Ele não está vivendo ali à margem, ele não está ali só, sabe, eu queria dar essa mensagem, porque às vezes a gente pensa na graça de Deus só naquilo que ela traz para nós, mas a graça de Deus, ela não vem só sobre a sua vida, ela vai vir através da sua vida para tocar outros corações. É isso que a graça de Deus faz. Deixa a graça de Deus mover você. O apóstolo Paulo vai dizer aqui: pela graça de Deus, porém, sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã, antes trabalhei mais do que todos eles. Deixa a graça do Senhor. A graça do Senhor está sobre a sua vida. Deixa ela mover você para onde Deus quer. Não faz com que essa graça seja em vão, não. A bondade de Deus está sobre a sua vida, que isso não seja em vão, não. Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Senhor, como o Senhor quer usar a minha vida? Senhor, como que o Senhor quer trabalhar com a minha vida? Tem uma história que eu gosto muito, um testemunho que eu gosto muito. Ele já veio aqui, tem uma organização internacional chamada Ezra, né? Ezra, eles têm um trabalho, eles têm um propósito assim: quando um judeu quer voltar para a terra deles, eles ajudam os judeus a voltar para a terra deles, às vezes com alguma ajuda financeira, documentação, leva a pessoa até o aeroporto. Aí você fala: para que é isso? Aí às vezes o judeu pergunta: por que você está fazendo isso comigo, né? Para mim. Aí ele fala: porque o meu Senhor, Yeshua HaMashiach, ama você, né? E muitos judeus são tocados com aquilo e se voltam para o Senhor. Mas estou contando esse trabalho do Ezra. Sabe como começou o trabalho do Ezra? Era um irmão, como um irmão da igreja, como qualquer um de nós aqui. Um dia ele descobriu que tinha um tio milionário que morreu e deixou a fortuna toda para ele, né? Imagina assim: você nem sabe ter um tio, e daqui a pouco vem uma notícia que o seu tio morreu e deixou toda a fortuna para você. Daqui a pouco uma pessoa comum, no dia seguinte ele era um milionário. Qual foi a primeira coisa que ele fez? Sabe qual foi a primeira coisa que ele fez? Deus, o que o Senhor quer que eu faça com isso? Quando ele foi tão abençoado assim, a primeira pergunta dele: Deus, o que o Senhor quer com isso? Aí Deus falou: quero que você faça assim, assim e assim. E ele foi fazer. Deixa eu dizer, você não precisa esperar receber uma herança. Vai que a gente recebe, isso é bom também, né? Você não precisa esperar isso, porque você já recebeu a coisa mais preciosa de todas. Você recebeu a graça de Deus na sua vida. Mas ele podia ter pego aquele dinheiro e falar assim: não, eu vou agora eu vou descansar. Mas não é isso. Nós não estamos aqui para descansar, nós não estamos aqui para nos acomodar, nós estamos aqui para viver para a glória de Deus, nós estamos aqui para fazer aquilo que é vontade dEle. E assim como esse homem pegou essa aqui e falou: essa bênção de Deus não será vã na minha vida, que a graça de Deus não seja vã na sua vida, mas que ela mova você para aquilo que Deus quer de você. Sei que alguns aqui já realizaram muitas coisas boas e maravilhosas pela graça de Deus. Talvez outros aqui já estejam realizando coisas maravilhosas pela graça de Deus. Talvez outros ainda vão começar a realizar coisas para a glória de Deus. Mas eu quero dizer assim, para você não se preocupar, se você sente um impulso no coração, porque a Bíblia diz que Deus opera em nós o querer e o efetuar segundo a sua boa vontade. Então eu quero que você entenda assim, que às vezes você sente um desejo de fazer algo para o Senhor. Esse desejo não é você, é a graça de Deus sobre você. Esse desejo aí não é algo natural não, porque o nosso desejo natural é pecar. Esse desejo é Deus movendo você para viver uma vida para a glória dele. Amém? Ninguém que vai fazer a obra de Deus, seja pregando, cantando, orando, intercedendo, cuidando, ou fazendo qualquer coisa, vai fazer isso por si só, vai fazer isso porque a graça de Deus vai mover. E assim, a gente não tem que se orgulhar daquilo que a gente faz, porque, como disse o apóstolo Paulo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Você vai fazer coisas maravilhosas, não você, mas a graça de Deus com você. Minha pergunta é: quem quer ser capacitado pela graça de Deus? Levanta a mão e dá um glória a Deus. Glória a Deus.
Tem uma história com a irmã da pastora Hilda, né? Que a irmã da pastora Hilda estava num culto missionário, e aí ela orando lá no culto missionário, né? No culto missionário, falando de chamado para ser missionário lá em Moçambique, né? E a irmã da pastora Hilda orando lá, Senhor, manda minha irmã lá para Moçambique. Minha irmã precisa ir lá para Moçambique ser missionária. Eu sinto que o Senhor tem um chamado para ela. A pastora Hilda está aqui, a irmã dela está lá em Moçambique, né? Deixa eu falar, você nem é capaz de enxergar o que Deus pode fazer com a sua vida, mas a graça dele é poderosa para abrir seus olhos e fazer você ver o que ele tem para você, amém? Você pode, então quero que você deixe a graça de Deus te capacitar. Primeiro, deixa a graça de Deus trazer desejo para o seu coração, e você entender que é Deus. Primeiro, quando Deus faz o chamado, às vezes a primeira atitude é igual de Moisés, eu não, o Senhor manda outro, né? Às vezes a atitude é igual de Jeremias, quem sou eu? Sou no passo de uma criança, nem sei as coisas direito. Quando Deus guia ali o nosso coração com a sua graça, o nosso sentimento às vezes é de incapacidade, vou dizer, isso não é ruim não, porque nós precisamos saber de uma coisa, a nossa capacidade ela vem de Deus. Vem dele, mas a sustentação também vem dele. Às vezes a gente acha que Deus nos chamou, e aí a gente responde ao chamado, começa a fazer as coisas, aí as coisas começam a ficar difíceis, as coisas começam a ficar difíceis de fazer, aí você acha que nessa hora você está sozinho, e que você tem que continuar fazendo as coisas pela sua força, pela sua capacidade. Não, a graça que te chamou é a graça que vai te sustentar. A graça que te chamou, a graça que te capacitou, é aquela que nas horas difíceis vai sustentar a sua vida para a glória de Deus. É essa graça que vai fazer você se aperfeiçoar e vai crescer. 2 Pedro 3,18, antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, cresça na graça. Que as coisas que você vai fazer para o Senhor, que cada vez mais prospere na sua vida, prospere nos seus caminhos, se aperfeiçoe, porque a graça de Deus, ela não visita a sua vida, a graça de Deus, ela está sobre a sua vida. O olhar do Senhor está sobre a sua vida. Às vezes você pode até parar, você se acomodar, porque muitas vezes a gente se acomoda. Tem gente que já foi muito mais frutífero do que é hoje, mas o tempo vai passando, uma coisa ou outra, ele se acomode, que nesta noite a graça de Deus venha sacudir você e quebrar toda a acomodação, amém? E você se levantar para a glória dele. E aí, por fim, a gente entender que Deus derramou a sua graça sobre nós. Não é para que eu me sinta bem, né? A graça veio para que eu me sinta legal, não. A Bíblia diz que dele, por ele e para ele são todas as coisas, glória pois a ele eternamente. Deus derramou a sua graça para que você possa viver para a glória dele. Deus derramou esse favor imerecido que mudou quem você era, que te libertou de quem você era, que deu sentido para a sua vida, que deu sustentação para a sua vida, para que todos os dias da sua vida sejam dias para a glória dele. É difícil isso? Por isso a gente precisa da graça. É difícil. Por isso nós precisamos dessa graça dele, essa consciência de que é difícil. Quem sou eu para ir lá falar com Faraó? Quem sou eu aqui, um pastor de 40 anos aqui no deserto, quem sou eu para ir lá falar com Faraó? Pergunta Moisés. Não é quem é você, Moisés, é quem é Deus, amém? É quem é Deus, quem é o que nos chamou, quem é o que nos capacitou, quem é aquele que entregou tarefas, propósitos e planos nas nossas mãos, quem é Ele? É isso que nós temos que pensar. Queria que você ficasse em pé agora em nome de Jesus. Você quer ser movido pela graça de Deus? Você quer ser capacitado para a glória de Deus? Você quer? Às vezes a gente mede a nossa vida pelo que foi até aqui. Mas isso não quer dizer nada. Até os 80 anos, Moisés está lá. Por 40 anos ele foi só um cuidador de rebanhos. Isso que ele fazia.
lá no deserto. É o que ele fazia. Mal sabia ele que os próximos 40 anos ia mudar a história dele, ia mudar a história do povo de Israel, ia mudar a história do mundo. Então a questão não é até aqui como foi, é como vai ser daqui por diante. Você quer ser capacitado pela graça de Deus? Você vai orar por isso? Eu sempre falo assim, às vezes, não, eu já fiz muita coisa, meu tempo acabou. Duvido, você está aqui é porque não acabou seu tempo não. Deus tem coisa para você ainda, amém? Deus tem muitas coisas. Talvez, eu já tinha acho que vários anos, né, no ministério, e estávamos numa reunião, numa casa, e Deus deu a palavra assim, o que eu quero fazer na sua vida ainda nem começou. Então, às vezes eu penso assim que às vezes o que Deus vai fazer na sua vida, através da sua vida, ainda nem começou. Amém? Você pode, não, mas eu fiz tanta coisa, mas o dono do calendário não é você, o dono do calendário é Deus. Ele é o dono do calendário da sua vida, Ele é o dono dos teus dias, Ele é o dono da tua história, e Ele escreve como Ele quer, Ele faz como Ele quer, porque Ele é Deus. Fala com Deus agora, fecha os teus olhos. Pai, nós estamos aqui nesta noite, Senhor. Declaramos que a nossa capacidade vem do Senhor. Ó Deus, nós não queremos receber a Tua graça em vão. Nós não queremos receber a Tua graça à toa, Senhor. Nós queremos que esta graça, Senhor, nos leve a viver para a Tua glória, a viver todos os dias da nossa vida, que a nossa história seja uma história para glorificar a Tua história, Deus. Seja, Senhor, uma vida para glorificar o Teu nome, para exaltar o Teu santo nome. Ó Deus, que nessa noite o Senhor derrame a Tua graça. Que pessoas aqui nesta noite ouçam a Tua voz, que elas sejam tocadas, Senhor, e elas sintam o peso que está no Teu coração, por várias circunstâncias e situações, ó Pai, por crianças, por adolescentes, por jovens, pelas carências do Teu reino, ó Pai, pelas nações perdidas, pelas pessoas perdidas, Pai. Tudo começa com esse peso, Senhor. Traz esse peso sobre os nossos corações, o peso da Tua graça, Senhor. Ó Deus, traz, Senhor, ó Deus, esse desejo de ser capacitado, de fazer a Tua vontade, de realizar o Teu propósito. Estenda Tuas mãos e toca, Pai, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Nós erguemos nossas mãos nesta noite, Pai, e nós declaramos que nós sabemos que a nossa capacidade vem de Ti, Senhor. Ó Deus, e nesta noite nós Te pedimos que a Tua graça capacitadora venha sobre nós, e nós possamos trabalhar e fazer a Tua obra, Pai, não naquilo que é simplesmente o nosso querer, mas o Teu querer seja feito para a glória, honra e louvor do Teu santo nome. Amém, amém, glória a Deus. Aproveita e aplauda o Senhor de todo o seu coração, toda a sua alma. Que a capacidade do Senhor venha sobre a sua vida, amém? Vamos orar, interceder aqui. Queria que você estendesse sua mão para cá, tem mais pedido aqui, ó. Glória a Deus. Irmãos, quando você põe um pedido aqui, você está dizendo, eu creio que tem um Deus que responde oração. Por isso que você ora. A gente assim, eu queria crer mais, eu também quero crer mais, mas se eu ponho um pedido aqui, porque eu creio que há um Deus que pode responder, amém? Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de falar contigo através do sangue do Teu Filho Jesus. Nós queremos, ó Deus, orar por esses pedidos aqui e pedir que a Tua bênção venha sobre cada um deles. O Senhor conhece o coração, o Senhor conhece o pensamento, o Senhor conhece o sentimento, ó Pai, de cada vida que está aqui, Senhor. Nós apresentamos perante o Teu altar, nós apresentamos diante da Tua face, ó Deus, manda a cura necessária, manda, Senhor, a provisão, abre essa porta de emprego, ó Pai, ó Senhor, transforma esse coração duro que está aqui, ó Deus, liberta ele das drogas, liberta, Senhor, do álcool, liberta da violência, liberta das forças demoníacas, ó Pai, ó Deus, dá salvação a essas vidas aqui, Senhor, em nome de Jesus. Dá resposta, Pai,
e cada resposta seja para a tua glória, para a tua honra e para o teu louvor, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos orar primeiro os pedidos? Você trouxe os seus alvos aí? Amém. Vou só testemunhar novamente, né, que eu achei os meus alvos de 2010 e eu me espantei com quantos deles Deus já tinha respondido. Quando eu vi lá, já fui correndo fazer esse aqui. Não importa, às vezes isso é real, gente. Você ora e às vezes você até esquece que orou, mas Deus não esquece. Amém? Pai, nós queremos colocar diante do Senhor esses alvos aqui, ó Pai. Algumas coisas que estão aqui, elas estão aqui, Senhor, ó Deus, porque nós queremos praticá-las e vivê-las diante do Senhor. Outras coisas estão aqui, ó Pai, porque nós sabemos que só o Senhor pode fazer. São respostas que só o Senhor pode dar. São, Senhor, ações que só o Senhor pode realizar sobre a nossa vida, Pai. Mas qualquer coisa que aconteça aqui vai ser por Tua graça, Senhor. Vai ser por Tua bondade. Nós não merecemos nada do que tem aqui, ó Deus, mas o Senhor, na Sua bondade, o Senhor, na Sua misericórdia, derrama sobre a nossa vida. Nós queremos nesta noite te agradecer, Senhor. Te agradecer pelas respostas que virão. Nós queremos te agradecer, Senhor, pela bênção que virá sobre vidas que nós colocamos aqui, familiares que os nomes estão aqui, Senhor. Nós queremos te agradecer, porque nós sabemos que o Senhor vai responder, e o Senhor vai fazer coisas tremendas, Senhor, que nós nem pensamos. Obrigado, Deus, obrigado por responder esses pedidos aqui, porque nós sabemos que elas virão em nome de Jesus e para a Tua glória. Amém e amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Glória a Deus.